Hoje eu te convido a fazer uma viagem ao início da nossa era e conhecer uma família tradicional. A família de Zacarias, o sacerdote, Isabel e João, o que nós conhecemos como Batista. Vamos conhecer então essa família e ver algo bem curioso no vídeo de hoje. Olá, queridos, sejam muito bem-vindos aqui no nosso canal Rasgando o Véu. Para quem não me conhece, eu sou a Cláudia Barros e estamos aqui para falar de uma família de sacerdotes, diretamente da linhagem de Arão. Nós vamos falar de Zacarias. Muito importante essa figura de Zacarias, esse sacerdote. Nós temos vários Zacarias na Bíblia, mas Zacarias, o pai de João, tem um papel importantíssimo na nossa história de hoje, queridos irmãos. Zacarias, nós sabemos que ele já era idoso, a sua esposa Isabel idosos, e chega o dia que cai a sorte sobre Zacarias e ele está fazendo o seu trabalho no templo do Senhor. E quando ele está lá servindo, o anjo aparece para Zacarias e dá uma informação para ele, que ele seria pai. E ele ficou muito assustado, muito idoso, a esposa idosa, como assim um filho? E daquele momento em diante, ele ficou mudo. O povo que aguardava Zacarias lá fora ficaram preocupados. O tempo ia passando e Zacarias não saía. Todo mundo já sabia que tinha acontecido alguma coisa lá dentro com Zacarias, porque o tempo se passava, o tempo normal do sacrifício, porque aquele não era o tempo normal de se apresentar ao sacrifício. E quando o homem sai mudo. Então o povo já sabia que algo havia acontecido. Ele retorna para casa, realmente, a esposa vai engravidar e ele passa os 9 meses mudo. Porém, queridos irmãos, quando o neném nasce, ele dá o nome João. E todo mundo, quando chega na hora de dar o nome, diz: qual é o nome? E a esposa diz: João. Não, mas ele não pode falar, mas ele escreveu João. E aí ele abre os seus lábios e diz João. Ele retorna a falar e é todo um mistério sobre esse homem chamado João, que nasce daqueles pais idosos, e todo o povo vai ficar de olho em João, porque ele nasce em um momento muito especial. Dentro do templo, o pai fica mudo 9 meses, já idoso. Então a gente vai olhar para essa cena e vai achar algo chamando a atenção. E é isso que eu quero falar para você. Então, queridos irmãos, quando a gente olha para o nascimento de João Batista, ele vai estar cercado de movimentos que chamam atenção para aquele nascimento. Muito diferente do nascimento de Jesus, que quando Jesus nasce, somente os pastores são avisados e vão estar lá. Mas o nascimento de João Batista é anunciado como plateia. O nascimento de João Batista é visto como algo excepcional. E é isso que vai fazer a diferença logo aí na frente. Por quê? Porque quando os magos, os sábios, os astrônomos, eles chegam em Jerusalém, eles vão bater palma aonde? Lá na casa de Herodes. E vão contar para Herodes que veio atrás de quem? Do rei dos judeus. Herodes entra em parafusos. O quê? Um rei que não sou eu? Quem vai ficar no meu lugar? E Herodes, o que ele faz? Ele quer saber quem é esse novo rei. Só que os astrônomos, os sábios, avisados pelo Senhor, vão tomar outro caminho e vão partir para o Oriente de novo. A gente já falou dos reis magos no último vídeo. E quando Herodes percebe que os homens não retornaram,
ele vai dizer, fui enganado. E aí ele vai atrás do seu prejuízo, que é destruir esse rei dos judeus. E ele vai começar a buscar para destruir essas crianças de 2 anos para baixo. Então, todas as crianças de 2 anos para baixo serão executadas. Porém, José é avisado e foge para o Egito com Maria. E João Batista? Você já parou para pensar? João Batista está aí no meio dessas crianças de 2 anos. E ele é um forte candidato para ser rei dos judeus. Todo mundo sabia como ele nasceu. Ele nasceu de um milagre praticamente. O pai ficou mudo dentro do templo. 9 meses o pai calado, o pai mudo. Os pais já idosos, propêncio, líder, propêncio para ser o rei dos judeus. Então, Herodes, quando ele começa a investigar, ele já sabe que João nasce de uma forma toda especial. E ele vai mandar perseguir João Batista para matá-lo. O livro do 3º século vai deixar uma pistazinha para a gente nesse momento que vai ajudar bastante. Não estou dizendo que é para você entender e ler todos os livros, mas olha só como esse livro vai nos dar uma ajuda. O livro diz que os soldados de Herodes vão bater lá no templo, aonde estará de novo Zacarias trabalhando no seu turno. Então eles perguntam, cadê o seu filho? E é claro que Zacarias não vai responder e vai dizer, eu estou apenas a servir aqui no templo. Os soldados vão e Herodes fica furioso e manda retornar, com mais fúria ainda. E quando chega lá, os soldados questionam, onde está o menino? Eu tenho poder sobre a sua vida. E Zacarias vai falar, se vocês derramarem meu sangue, vão derramar sangue inocente. E diz que nas altas horas vão tirar a vida de Zacarias dentro do templo, porque ele não diz aonde está João Batista. E Zacarias morre no templo. E Israel não fica sabendo de nada. Como ele não aparece, eles vão buscar no templo e encontram o seu sangue já derramado. E aí se traz uma grande confusão, um grande desespero ali em Jerusalém, porque Zacarias havia sido assassinado dentro do templo. Por outro lado, o que houve com João? Queridos, a história diz que João, ele vai ser levado por Isabel. Isabel foge para as montanhas e milagrosamente, com a ajuda de um anjo, ela consegue esconder João Batista nos montes. E com isso, o que nós entendemos da história? Que João Batista, ele também consegue se salvar dessa matança tão grande. Ali em Belém se cumpriu uma profecia. Raquel chorou pelos seus filhos, porque todas as crianças de 2 anos para baixo foram tiradas suas vidas. Queridos irmãos, a perseguição, quando ela começa, ela deixa os seus rastros. Perseguição, quando ela começa, ela deixa seu rastro. E o seu rastro sempre é esse rastro que deixa esse líquido vermelho derramado para trás e marcando. São os inocentes que vão clamar até o último dia para o Senhor. Então nós vamos ver como um sacerdote, ele desaparece da história do templo e vai viver toda a sua vida no deserto. Nós vamos ver que João Batista, ele vai viver a sua vida no deserto, comendo mel, comendo gafanhotos, não um animal, porque ele não pode comer coisas impuras, mas gafanhoto, uma erva, né? Um vegetal que havia em Israel, e assim ele se alimentou e viveu até que ele voltou
para anunciar o caminho do Salvador. Então João Batista ele consegue sobreviver dentro dessa perseguição, porque o Senhor vai agir com a sua mão. Queridos irmãos, Herodes, com todo o seu poder, com toda a sua força, não conseguiu destruir nem Jesus e nem João Batista, porque eram personagens que estavam profetizados pelos profetas e que tinha um papel nos últimos dias e que tinha um papel a cumprir nessa terra. Então o Senhor mantém a vida dele. Então você vai ver um sacerdote que, em lugar de estar nos templos, está no deserto, e ele era muito respeitado. Yohanan ben Zacarias. João, ele era muito respeitado, porque todos sabiam que ele era da linhagem sacerdotal. Então o povo tinha um respeito muito grande pela pessoa de João, e todo mundo sabia a história dele, que o pai havia morrido por ele. Então há toda uma história por trás de João Batista. E ele é esse homem que o Senhor diz que ele é um grande homem, e ele é bendito pelo Senhor Jesus pela sua história. E quando ele é preso, o Senhor Jesus começa então o seu ministério, começa a pregar, começa a anunciar. Quando a voz do deserto se cala, o Senhor manifesta o seu poder ali em Jerusalém. Então a história por trás de João Batista é toda essa história que nós só alcançamos quando pegamos um pedacinho aqui, um pedacinho ali, ligamos e vamos ver que faz sentido. Nós não pegamos a história e entendemos toda, mas há pedaço da história que nos ajuda a compreender as Escrituras. Espero que você tenha gostado desse assunto do nosso querido João Batista. Fico com essa palavra, até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.